o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos juntos, para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus nos nossos lares, chegando até você com esta ferramenta preciosa que tem nos auxiliado neste momento em que ainda oramos, pedimos ao Senhor que logo, nos permita voltar ao tempo. Mas enquanto não podemos fazer, estamos assim louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
Olá, irmãos, olá, irmãs. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, onde podemos daí retirar preciosas lições para a nossa vida, para que possamos seguir diante do caminho de Deus, recebendo as bênçãos que Ele nos promete. E hoje nós vamos pensar, nós vamos estudar um pouco sobre a maturidade cristã. E a nossa mensagem de hoje ela tem como tema um chamado à maturidade cristã. O sacrifício de Jesus, ele torna livre todo ser humano, com uma condição, desde que esta pessoa o aceite, desde que essa pessoa não crie barreiras para que o Espírito Santo entre na vida dessa pessoa e possa, então, fazer a diferença na vida dela. O sacrifício de Jesus, ele está disposto para todos, para todos. Não existe valor que pague, não existe fronteira que limite, não existe classe social que possa, de alguma forma, interferir, não. O sacrifício de Jesus, ele está aberto para todos. Uma nova vida nos foi dado pela graça e pela misericórdia. Pela graça, porque é de graça. Pela misericórdia, porque nós não merecíamos. E mesmo assim, com todo o amor de Deus, Ele dispôs de seu próprio Filho para que pudéssemos ser justificados e pudéssemos ser chamados, pudéssemos ser separados para buscar a santificação. A vida cristã, ela é uma busca diária. Apesar do sacrifício de Jesus, ele trazer a pessoa a salvação ali a partir do momento em que ela crê, a vida cristã, ela passa por uma busca diária. Ela passa pelo que acontece com a pessoa, pelo que vai no dia a dia. E alguns textos trazem para a gente isso. Lá em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, está escrito o seguinte: não amem este mundo, nem aquilo que lhe pertence. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a verdade é que este mundo passa, e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Perceba que aqui no texto João fala da seguinte forma: aquele que faz a vontade de Deus, não aquele que fez a vontade de Deus, ou não aquele que vai fazer, aquele que faz, está no presente. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus todos os dias, este vive para sempre. Tiago também diz no seu livro, no capítulo 4, no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que o Tiago está nos alertando. Ele está dizendo o seguinte: no mundo vocês têm que tomar cuidado, porque o inimigo vai tentar derrubar você. Mas olha só, resista a ele. Mais do que isso, sujeite-se a Deus, depois resista ao diabo. É uma guerra, é uma ação, é no dia a dia. Coisas vão acontecer para que você coloque isso em prática. Então ele fugirá de vós, o inimigo. Olha o que Paulo escreve aos nossos irmãos de Colossos, no capítulo 1, do versículo 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha, existem aqui nesse texto verbos que nos mostram que é uma constância, é uma procura, é uma situação que ela não termina, é uma ação contínua. Perceba, para que possais andar dignamente no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não são ações que terminam por si só, ou ações que no futuro irão acontecer, não, são ações que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Você precisa procurar agradar a Deus. Para quê? Para que você possa frutificar e crescer no conhecimento dele.
Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 19, enquanto alguns irmãos ali naquela cidade estavam discutindo se o circunciso ou se o incircunciso teria direito a alguma coisa, Paulo repreende e fala: a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Veja, não são suas ideologias, não é aquilo que você acha, aquilo que vocês colocam que dividem o povo que valem, não. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Esses versículos reforçam o que eu disse acima. A vida cristã, ela é uma busca diária. Não é algo que está no passado preso, nem é algo que um dia irá acontecer, não. É algo que está acontecendo agora e também é algo que você não deixará de fazer amanhã. Você precisa continuar fazendo. Por último, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Certa vez, o nosso irmão Jonatas Lopes trouxe no domingo pela manhã uma mensagem muito boa sobre a santificação, onde ele trouxe para nós o real sentido dessa palavra. O santificado, o santo, não é aquele que está num patamar diferente de todos, não. O santo, ele é aquele que está separado. Então, se Pedro nos diz: sede vós também santos em toda maneira de viver, ele está dizendo o seguinte: sejam vós separados em toda maneira de viver, sejam vocês diferentes em toda maneira de viver, no dia a dia sejam diferentes do mundo em sua maneira de viver, para que você possa alcançar um ideal, alcançar uma maturidade. Então, foi possível perceber que os apóstolos nos trouxeram alguns ensinamentos sobre uma vida constante, o dia a dia, em busca de um ideal que é balizado pela maturidade. Mas Jesus também disse algo sobre isso. Jesus, antes de morrer, ali próximo da sua morte, quando ele faz a sua oração intercessória, que foi assim que João, em seu livro, intitulou este trecho, diz assim que Jesus, enquanto estava orando, exclamou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus deixou bem claro aqui, de uma forma implícita, o seguinte: vocês vão continuar no mundo. Eu não estou pedindo a Deus que neste momento tire vocês do mundo, só porque vocês me conheceram, não. Vocês ainda não é o momento. Vocês precisam continuar no mundo, continuar com o Espírito Santo, que foi o que aconteceu depois da morte, e aquele que aceita recebe o Espírito Santo. Para quê? Para que possam se santificar na verdade, porque foi isso que Jesus pediu a Deus. Santifica-os na verdade, separa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus assim termina. Então tudo isso reforça que a vida cristã, ela é constante, ela é no dia a dia. Quem fica preso ao passado estará fadado à imaturidade. E nós estamos cheios de diversos relatos, de diversos fatos, de diversas igrejas, grupos religiosos, pessoas imaturas, que estão carregando a bandeira do cristianismo de forma manchada. Tudo isso nos leva a crer nessa busca diária, que ela está fincada em um ideal. Um ideal talvez não seja aquilo que nós vamos alcançar de fato, porque a própria palavra já diz, é um ideal. Uma situação ideal, ela não pode ocorrer no mundo normal com as circunstâncias que nos afetam. Mas não é por isso que nós devemos deixar de buscar. O que baliza a busca por esse ideal é a busca pela maturidade. Encontrar um ser humano maduro por si só talvez seja difícil ou quase impossível, porque todos nós somos pecadores e uma hora ou outra iremos de uma forma estar inconstante. Mas um ser maturo, um ser humano que busca cada vez mais a maturidade, de uma forma ou outra, ele vai fazendo com que os seus atos sejam condizentes com o seu status, com aquilo que ele é, aquilo que ele diz. Isso é um ser maduro.
Mas não é isso que nós estamos vendo. É comum nos depararmos com falas, comportamentos, frases que nos remetam ao crescimento de uma igreja atual sem profundidade na verdade, e verdade aí é com V maiúsculo, é Cristo, é a palavra, ou seja, uma igreja imatura. O que é uma pessoa imatura? É uma pessoa que os seus atos não condizem com o que ela é. É uma pessoa adulta que possui atos de criança, né? E nós temos visto igrejas imaturas, nós temos visto os grupos religiosos imaturos, pessoas que estão há muito tempo ali se debruçando, dizendo, né, ou até estudando a palavra, mas que de uma forma ou outra abandonaram a constância da real busca da mudança do seu ser, em tentar cada dia apagar o pecado da sua vida e buscar este ideal através da maturidade. Isto acaba criando uma bola de neve. Ovelhas imaturas que são consagradas ao ministério por líderes imaturos e assim iniciam grupos onde são divulgadas mensagens desprovidas de espiritualidade, prontas para capturar almas que perambulam pelo mundo em prol de suas infames estatísticas de crescimento quantitativo. Como é triste, irmãos. Igrejas cheias, igrejas com seu balanço financeiro gigantesco, mas totalmente desprovidos da verdade, totalmente desprovidos da espiritualidade, com ações que você compara e coloca a Bíblia do lado e fala assim, isso aqui não é uma ação de alguém que é cristão, porque são pessoas imaturas, pessoas que pararam no tempo e não estão dispostas a seguir a constância da vida cristã, que passa por uma busca diária. Se você se encontrar nessa situação, pare hoje, volte, recomece, pois Deus nos dá essa chance. Recomece, leia a Bíblia, ore, busque, estude, e você vai conseguir através daquilo que Jesus diz, do que os apóstolos dizem. Timóteo, ele nos alertou contra esses líderes, que usariam uma falsa cortina de piedade, de devoção para expor seus próprios ensinamentos, próprios dos líderes, aqueles que estão arraigados na humanidade por si só. E Timóteo nos diz o seguinte, lá no capítulo 6, no versículo 3 a 5, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, piedade aqui é devoção, é orgulhoso e nada entende. Essa pessoa, esse líder, mostra o interesse doentio por controvérsias, contendas acerca das palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, que a devoção alheia é fonte de lucro. Veja o quão isso é atual. Estamos cercados por essas pessoas que, mascarados pela devoção, que se aproveitam pelo sentimento, pelo aquilo que está acontecendo. Para quê? Para terem lucro, para enganarem, para criarem brigas, contendas e reforçarem aquilo que elas mesmas são, imaturos, e mais, criarem outros imaturos também. John Stott, em seu livro O Discípulo Radical, e eu recomendo a leitura desse livro para vocês, ele diz que a imaturidade espiritual ela está intimamente ligada à visão ofuscada de Jesus Cristo. Ele cita um escritor que diz que somos cristãos pigmeus porque consideramos em nós um Deus pigmeus. Então ele conclui dizendo: afastemos de nós o Jesus insignificante, fraco, pigmeu. Afastemos de nós o Jesus palhaço, popstar. Afastemos também o Messias político e revolucionário. Eles são caricaturas. Se é assim que o enxergamos, não surpreende a persistência da nossa imaturidade. Existem cristãos que estão há muito tempo na igreja, que são imaturos, porque olham para Jesus não como ele realmente é, mas olham, como o John Stott diz, através de uma caricatura, através daquilo que eles querem que sejam, daquilo que eles acham ser. Leia a Bíblia, irmão, e conheça Jesus como ele é e se torne um cristão maduro. Portanto, pessoas imaturas que não buscam amadurecer,
com seus ideais imersos em suposições e barreiras humanas, geram outros imaturos, que por fim gerarão religiões imaturas e igrejas imaturas, que não resultam em nada, além de contendas, números vazios em si, vidas enganadas e, como Timóteo disse, lucro através da devoção alheia. Mas o Espírito Santo ele também nos falou, e falou muito através dos discípulos, para que pudéssemos nos alertar contra esses falsos cristãos, esses falsos mestres e essas falsas doutrinas, de uma forma ou outra, acabariam nos afastando do processo de santificação, do processo de separação, que nos levariam, então, à maturidade espiritual. Nós vamos ler, então, neste momento, o livro de 2 Pedro. Vamos ler o capítulo 1, o versículo 2 até o 10. Diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais. Pedro, ele nos mostra aqui o caminho da maturidade espiritual. Ele nos mostra o que necessitamos para trilhar este caminho, e devemos ficar bem atentos. Logo no início, lá no versículo 2 e 3, é possível retirar que a vida e a piedade, ela não tem origem no ser humano. Ela não tem origem nas doutrinas humanas. E aqui, piedade no sentido de devoção a Deus. Eles não estão fincados em teorias científicas, em religiões diversas, em livros, no líder X, Y ou Z. O divino poder, ele é o responsável pela origem de tudo e por nos trazer a devoção e a verdadeira vida através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, que tem por finalidade a sua própria glória e virtude dele e de seu Filho, e não do ser humano. É possível ver aqui no início que tudo existe por ele e para ele. Ninguém alcança algo por suas próprias forças, ninguém chega a um status, a um patamar por suas próprias forças, não. É porque o poder de Deus, através do pleno conhecimento que ele expôs e dá a nós todos os dias, podemos alcançar, então, a maturidade. Podemos alcançar, sermos melhor do que ontem, através do que? Da própria glória dele e da própria virtude. Virtude aqui não é a mesma virtude aristotélica da filosofia de fazer o bem, não. Virtude de excelência moral. Para onde que vai isso? Com que finalidade? Para o próprio Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. A glória e a virtude, no versículo 4, nos traz vida e devoção. E elas são os responsáveis pelas diversas promessas que nos cercam, as quais nos livram de toda a obra humana que procede da queda e nos tornam o quê? Coparticipantes da natureza divina. Isso é muito bom. Pedro nos mostra, então, aqui no início, na introdução, que tudo sai de Deus e vai para Deus. Tudo. Aí você pode perguntar, calma aí, então aonde está aquela vida no dia a dia que você disse lá no início? Aí Pedro entra na história e nos mostra uma corrente ligada elo por elo, responsável pela maturidade cristã, que deve ser formada na vida do cristão.
E ele começa lá no versículo 4, pelo quê? Pela fé. E ele mostra de uma forma fantástica que a fé ela é colocada em prova e ela se exterioriza pelo quê? Pela virtude. Ora, você diz que tem fé, mas fica consigo mesmo? A fé ela se mostra pelo quê? Pela sua vida, pelo seu caráter, pelas suas obras. Mas nada disso acaba por si só. Por quê? Porque necessitam de conhecimento. Para quê? Para dar segurança a você, para que perante as diversas fábulas engenhosas ou os sofismas que o próprio Pedro diz aqui no versículo 16, você não possa ser enganado, para que você não seja levado por qualquer vento. Você necessita de conhecimento. Mas o conhecimento sem o domínio próprio é o quê? Não é nada. Porque o conhecimento sem domínio próprio torna-se arrogância. O conhecimento necessita de domínio próprio para não cairmos na tentação de enchermos nosso próprio ego a ponto de passarmos por cima dos outros. Mas o que é o domínio próprio sem perseverança? E perseverança aqui, Pedro, no original, é traduzido como paciência triunfadora com circunstâncias difíceis. Quer provar um homem que diz ter domínio próprio? Coloque ele numa situação difícil, deixa passar o tempo, e aí você vai ver como ele vai se portar, se ele realmente tem domínio próprio, através da perseverança. Mas o que é perseverança sem piedade? A piedade é o complemento da perseverança. Perseverança sem devoção, sem piedade, não se passa de dureza de coração. Alguém que persevera sem ter uma verdadeira devoção cultivada e um relacionamento com Deus exercitado, não passa de um teimoso. Com a piedade, com a devoção, o mundo vai perceber que você ama a Deus. Através do quê? Através do seu amor ao próximo, a fraternidade. E a maior evidência da fraternidade é o quê? É o amor. E o amor prático, e não só de palavras. Então veja, aquilo que Pedro falou, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade, a perseverança, e a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Ele deu para a gente a receita, para que nós pudéssemos, então, seguir construindo a nossa corrente da maturidade, elo por elo. Deixou cair um elo desses, não adianta, seguirá na imaturidade. Deus ele nos chama para uma relação horizontal com os nossos irmãos, através da fraternidade, do amor. Ele nos chama para uma relação central conosco mesmo, através do domínio próprio, da perseverança, do conhecimento. E ele nos chama também para uma relação vertical com ele. Através do quê? Através da fé, através da obediência. No versículo 8 é possível ver que se essas coisas existirem e o que? E aumentarem em vós. Olha o verbo usado aqui, aumentarem. Então não é algo estático. Se essas coisas elas continuarem aumentando, se elas forem exercitadas, o que vai acontecer? Elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente volta lá na parábola da videira, João capítulo 15, onde Jesus deixa bem claro que aquele que não dá o fruto, o que acontece, ele o corta. E Pedro aqui diz o quê? Se você seguir exercitando cada elo desta corrente, você não vai ser ocioso e nem infrutífero. Necessitamos trazer essas virtudes, uma a uma, à nossa vida e aumentá-las o quê? Dia após dia. Quem segue esses passos, e aí a gente vê no versículo 9, terá visão espiritual. Olha o que Pedro diz: aquele a quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que Pedro quis dizer? Olha, quem não exercita isso não tem visão espiritual. Você fica preso à sua humanidade e só consegue enxergar aquilo que está à sua volta. Agora, se você exercita, você terá a visão além, a visão espiritual, e não estará cego, não estará preso a si mesmo. No versículo 10, então, a gente termina, onde Pedro diz: irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais. Pedro, então, ele finaliza aqui dizendo o seguinte: irmãos, elo por elo,
se vocês aumentarem, caminharem, continuarem exercitando, vocês não tropeçarão jamais. Olha, é comum vermos hoje, nos nossos círculos de amigos, na nossa igreja, nos líderes que se apresentam cristãos, líderes que possuem diversas virtudes, líderes que possuem fé, mas estão longe da excelência moral, líderes que têm conhecimento, mas não têm domínio próprio, líderes que perseveram, mas estão longe da verdadeira devoção, líderes que estão ali, que se mostram devotos, é bonito de ver durante uma música ou em um louvor, mas não passam nem perto da fraternidade, é algo que está preso só a ele. Líderes que até estão aí exercitando a fraternidade, mas sem nenhum amor, só estão fazendo aquilo ali para alguma câmera, para se mostrar. Sinônimos e aspectos de pessoas imaturas que estão nos cercando. Então Deus hoje nos alerta, através de Pedro, para que possamos estar sempre procurando a maturidade, procurando exercitar uma vida cristã no nosso dia a dia, para que sejamos frutíferos, para que não sejamos ociosos e para que possamos estar, como ele disse lá no versículo 10, para que possamos buscar a integridade, a maturidade, dia após dia, sem tropeçar. Amém. Deus abençoe a todos. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores, minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Penso todo dia, que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me envolveu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho
caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo.